Amém, queridos? Glórias a Deus, né? Como é que foi a semana para você? Bênção de Deus? Glória a Deus. Quem precisa de uma palavra de Deus? Quantos nessa semana, quando abriram a Bíblia, Deus falou com você? Quantos nessa semana tiveram fome de Deus? Quantos nessa semana o Senhor puxou a orelha? Puxou devagarzinho, forte. A Bíblia diz que o Senhor, Ele chama atenção, Ele disciplina, Ele repreende aqueles que Ele ama. Então pode ter certeza, Deus te ama. E um montão. Amém? Está feliz porque Deus te ama? Você poderia dizer: Senhor, nessa próxima semana, dá mais. Você pode dizer isso? Vai aguentar? Deus é bom, né? Mas Deus, de segunda-feira, eu orando a Deus, porque a minha oração é sempre assim: Deus, em nome de Jesus, fala comigo. Mas Senhor, fala forte. Senhor, eu não quero melzinho na chupeta, mas eu quero, porque hoje, enquanto estou nessa vida, aqui eu tenho condições de me consertar, certo? Aqui nessa vida eu tenho condições de me arrepender. Aqui nessa vida eu tenho condições de me consertar, tá certo ou não? Depois dessa vida não tem mais jeito de consertar. O que nós podemos fazer aqui, é aqui. Não tem aquilo em dizer que eu estou pagando os meus pecados. Ninguém paga pecado, porque você não tem dívida. Amém? Vocês acreditam que vocês não têm nenhuma dívida? Onde é que foi paga essa dívida? Na cruz do Calvário. Mas pastor, é tão fácil assim? É. Jesus não fala lá em Isaías que Ele levou sobre si todas as nossas dívidas, nossos pecados, nos curou, nos perdoou? Aonde está o maior problema nosso? Aonde está o maior problema seu? Aonde está o maior problema meu? Pensa aí. Pensa. Pensou? É no nosso estilo de vida. O maior problema hoje é o nosso estilo de vida. O estilo de vida que nós vivemos. O estilo de vida que a gente busca viver. Pergunta para você: quantos já mudaram o estilo de vida? Mudou para melhor ou mudou para pior? Tem muita gente que muda para pior. Tem outros que mudam para melhor. Quem muda para melhor? Gente, vive o que nunca viveu. Quem muda para pior, vive o que nunca pensava em viver. Que nunca imaginaria que a sua vida chegaria o caos que chegou. É simples assim.
É muito simples assim. É o nosso estilo de vida, as nossas escolhas e decisões, é que nos mostra e nos revela que vida a gente vai ter. Quer viver uma vida boa? Quer viver uma vida abençoada? Mude para melhor. Quer viver uma vida próspera? Entrega-te totalmente nas mãos de Deus. Mas viver para Deus não é muito o viver o que a gente pensa. Viver para Deus é um esforço. A Bíblia diz que os céus é conquistado por esforços. Pergunto, você tem se esforçado o suficiente? Acredito que todos nós não temos o suficiente, mas Deus, Ele está nos dando dias de vida para a gente melhorar, para a gente poder fazer ou dar o nosso melhor. E eu tenho condições, você também. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como você se sentiria? Como você se sentiria se você convidasse um amigo para uma festa na sua casa? O que eu disse? Como você se sentiria se você convidasse o seu melhor amigo, ou seja, alguém que você tem prazer em receber na sua casa? Uma pessoa importante para você, e essa pessoa lhe dissesse: não poderei estar, pois tenho coisa mais importante a fazer. O que você sentiria? Tranquilo? Não ficaria no mínimo triste? O mínimo. O mínimo ficaria, tem coisa mais importante para fazer do que eu querer, na minha simplicidade, oferecer algo para essa pessoa que eu gosto dela, que eu tenho prazer em receber na minha casa. Abra lá em Lucas capítulo 14, e nós vamos entender do que estou falando. Lucas 14, verso 15 até o 24. Lucas capítulo 14, do 15 ao 24. Acharam? Se não acharam, está aqui, né? Um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse para Jesus: felizes os que irão sentar-se à mesa no reino de Deus. Então Jesus lhe disse: certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Quando chegou a hora, mandou o seu empregado dizer aos convidados: venham, que tudo já está pronto. Verso 18. Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado: comprei um sítio e tenho que dar uma olhada nele. Peço que me escusas, ou peço que me desculpe. O segundo, o outro disse: comprei 5 juntas de boi e preciso ver se trabalham bem. Peço que me desculpe, ou que me escusas. O outro disse: acabei de casar e por isso não posso ir. Olha as desculpas.
O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Ele ficou com muita raiva e disse: vai depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o empregado disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Aí o patrão respondeu: então vá pelas estradas e pelos caminhos e obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de que a minha casa fique cheia. Pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar. Que texto alusivo. É uma parábola. Para que nós possamos entender e podermos conseguir entender esse texto, Jesus ele havia sido convidado, no capítulo 14, logo no início, Jesus foi convidado para uma festa de casamento. E você sabe que os judeus, eles comemoram uma festa de casamento, uma das festas mais importantes. E Jesus ele vai a essa festa e ele, como bom mestre, ele fica observando em tudo ao seu entorno como está acontecendo. E uma das observações que Jesus fez foi como as pessoas, os convidados desta festa, se comportavam ao chegar na festa. E ele foi detectando algumas coisas, por exemplo, que as primeiras a chegar, as pessoas iam chegando, elas iam ocupando os seus primeiros espaços, ocupando os espaços mais importantes, ocupando qualquer lugar, não importando com aqueles que poderiam chegar e que poderiam terem problema de locomoção, terem problema de comorbidades, mas eles sentavam. É como hoje você pega um coletivo, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas idosas entrar no ônibus e está um jovem ali sentado, ou uma pessoa não tão idosa, mas ela está sentada ali, ela não dá o lugar para uma pessoa com deficiência, uma pessoa com comorbidades, mas muitas vezes faz que até está dormindo, né? Para que não dê o lugar. Então assim, Jesus observou que as pessoas chegavam naquela festa, o verso 8 em diante ali do 14, e Jesus começa a observar, e Jesus chama o dono da festa e diz para ele organizar aquela festa, porque muitas pessoas ainda haviam de chegar. E aí Jesus disse para ele, para ele organizar de uma certa forma, para que todos que fossem àquela festa se sentissem bem naquela festa, que fosse as pessoas chegassem, sentassem, pessoas se sentissem bem acolhidas. E aí ele fala, dos convidados. Ele faz ali então uma alusão de como será no céu, de quem vai sentar com o Senhor no céu, de quem vai sentar com Jesus. Os convidados que vão no dia que estivermos no céu, vamos sentar. E é então interessante que o Senhor então, diante da pergunta daquele homem, dono da festa, que dialogou com Jesus, ele vai fazer uma parábola. Ele vai contar uma parábola para aquele homem. A parábola é essa que nós lemos, que um certo homem convidou muita gente para essa festa. Ele escolheu seus convidados, preparou a festa, tudo, e ele então manda o seu empregado e dizer para as pessoas convidadas: olha, o meu patrão, meu senhor, diz que você pode ir, está tudo pronto para sentar na mesa, para participar da festa, para o primeiro, para o segundo e para o terceiro.
Mas todos eles recusaram, porque eles tinham algo de interesse pessoal. E recusaram aquele homem que tinha preparado tudo para que esses convidados estivessem. E quando o seu empregado voltou e disse: olha, todos têm compromisso. Um comprou um sítio, e ele tem que ver o sítio que ele comprou. O outro comprou 5 juntas de boi. Aqui os mais antigos sabem, né? Que lavravam, que puxavam um carroção com as juntas de boi. E ele comprou 5 bois, e ele vai ter que ver como eles trabalham, se eles trabalham bem. E o outro? O outro casou recentemente, está em lua de mel, e disse: não pode perder isso. E ele não veio por conta disso. E diz que aquele homem ficou aborrecido, entristecido, e disse para o seu empregado: bom, agora tu vai pelas vielas, pelas ruas, e convida os pobres, os doentes, os cegos e os coxos, e manda eles vir, porque recusaram, agora está liberado. E diz que aquele empregado então anunciou, e eu creio que veio todo mundo, e a casa não encheu ainda. E o Senhor, esse homem disse: bom, agora você vai, e o que você encontrar pela frente, traga, eu quero a casa cheia. E isso era uma parábola. E nós podemos contextualizar isso aqui. Alguns grupos, que o Senhor tem nos convidado para banquetes. Por exemplo, esta noite é um banquete. Essa noite, os cultos é um banquete que o Senhor nos serve. O Senhor preparou este culto. Nós nem estávamos aqui ainda, já tinha sido tudo preparado para o Senhor. Por exemplo, ontem à noite nós tivemos um banquete aqui para os homens. Quem veio se serviu, quem pôde vir foi uma bênção, porque o Senhor preparou uma noite agradável, poderosa, uma palavra que recebemos, uma palavra de fé. Então o Senhor nessa geração, Ele tem preparado, durante toda a nossa vida, o Senhor tem preparado banquetes, e tem nos convidado para participar. Cada culto é um banquete diferente, é uma palavra diferente, é um momento diferente, é algo muito especial que o Senhor está preparando para mim e para ti, para a nossa casa, para a nossa família. Um banquete. Mas muitas vezes, por N motivos, a gente pedimos as nossas escusas, nossas desculpas, e nós não participamos. E é tão interessante que Jesus ele traz essa parábola de encontro às nossas vidas. E o versículo 8 vai trazer que Jesus vem notar e vem observar que aqueles convidados que estavam ali na festa, aqueles convidados que foram convidados a estar no banquete que aquele homem tinha preparado, que nome você daria para essas pessoas que estavam ali, aquelas que ele observou que chegou na festa? São pessoas egoístas. Como nós encontramos hoje pessoas egoístas, pessoas que se elas estiverem bem, importa os outros, não importa mais ninguém. Eu estando bem é o suficiente. Quantos dessas pessoas não olham por aqueles que estão sofrendo? Não alcançamos aqueles que estão sofrendo. Eu estou bem, o resto não importa. E na verdade, nós somos uma grande família. Nós somos uma geração que hoje eu posso estar bem, o meu irmão pode estar ruim, mas eu posso ajudá-lo
amanhã ou depois eu posso estar ruim e Ele pode me ajudar. Sabia que nós vivemos uma troca? Hoje nós vivemos uma troca, um ajudando o outro. Por isso Jesus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Talvez nós não interpretamos o que é verdadeiro amor. O verdadeiro amor é estender a mão. O verdadeiro amor é orar pelas pessoas. O verdadeiro amor não é só um tapinha nas costas. O verdadeiro amor é nos interessar e saber como está o fulano, como está o meu irmão, como está a minha irmã, como está a casa dele, como está a família dele. Eu estou orando por ele. Tão interessante. Jesus, ele recita essa parábola da grande festa, a festa mais importante, que somos convidados todos os dias por Jesus. Nós somos convidados todos os dias a sentarmos no banquete que Ele tem servido. A parábola do Senhor revela 4 grupos. Primeiro, 3 grandes grupos de pessoas que foram convidadas, mas elas deram desculpas. Talvez eu venha a pensar, e eu comecei a pensar: Senhor, o que significa essas escusas? O que significa essas desculpas? O primeiro grupo, o primeiro convidado, vamos dizer assim, ali no verso 18 diz: o primeiro disse ao empregado: comprei um sítio e tenho de dar uma olhada nele. O primeiro grupo tinha comprado um sítio e teria que olhar. O segundo tinha comprado 5 juntas de boi e tinha que ver como eles trabalhavam. Não podia ir na festa. O terceiro havia casado e não podia estar porque ele estava de núpcias. Mas nós vamos ver um quarto grupo. Mas o mais importante é nós vermos o primeiro grupo. O primeiro convidado que havia, deu as suas desculpas. Nós podemos comparar o primeiro convidado ao que são os materialistas. O primeiro grupo que recusou, o primeiro convidado que recusou a ir a banquete que este homem havia preparado, são os materialistas. Você conhece pessoa materialista? Como tem? O materialista, primeiro é as suas conquistas. Olha como o mundo está cheio de materialistas. Deus é em último lugar. Primeiro é a sua vida, primeiro é o que é seu. E olha o que a Bíblia diz em Mateus 6,19. Mateus 6,19 a 21. Olha o que a Bíblia diz para os materialistas. Tem materialista aqui? Diga não. 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 Isso, profetiza na sua vida. Não. Não sou materialista. A minha casa está lá, meu apartamento, meu carro está lá para doar. É isso? Ah, também não é assim, pastor. Não é bem assim, né? Ah? O meu iate está lá. Ah? Se alguém quiser, tem um monte de zinco dentro do represo lá. Se quiser, vai lá. Pode. Mas olha o que diz em Mateus 6,19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu. Como você se analisa aqui? Como nós nos analisamos aqui? Mas ajuntai tesouro
no céu. Ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, nem roubam, porque onde está o vosso coração, está também, onde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Olha que interessante. E aqui me desculpa, eu pedi desculpa para o Senhor também, porque quantas vezes nós somos materialistas. Somos ou não somos? Somos ou não somos materialistas? Somos materialistas. Quem de nós está afim e está proposto no coração, o que eu tenho não é meu, quem precisar eu estou distribuindo. Quem tem 2 casacos está afim de dar um. Quem tem 2 calças e quer doar uma? Eu tenho, mas eu tenho uma calça lá para doar, mas ela está velha. Há poucos dias fiquei sabendo de alguém que foi levar umas roupas. Olha, eu tenho um monte de roupa aqui e vou doar, vou levar para você, minha irmã. E a irmã ficou feliz porque ela não está muito bem mesmo, não está podendo comprar, não está podendo entrar numa loja e comprar. E a irmã ficou feliz. Olha, minha irmã vai trazer as roupas. Gente, imagina como a maioria das roupas foram sujas, rasgadas. Olha que triste para Deus. E as pessoas dizem: estou fazendo a obra de Deus. Muitos de nós não podemos, mas a Bíblia diz que quando você dá algo seu, você dá o seu melhor. A irmã Neila, lá do Neópolis, da nossa célula, ela sempre diz: todo mês a gente busca a juntar os alimentos. E aí eu perguntei um dia: como é que nós somos para dar o melhor? Ela diz: eu dou café Melita. Eu dou o que eu gosto de tomar. Será que nós somos assim? O que você gosta, para você, é o que você doa? É o que eu gosto, é o que eu dou. Ontem nós estávamos aqui, fizeram um apelo financeiro. O pastor perguntou: posso fazer? Bom, se Deus está te orientando, faça. E na hora que eu disse para ele: está aprovado, tudo bem. O Senhor me diz: dá tudo que está na tua carteira. Eu tive que entrar na salinha, peguei minha carteira ali. Mas vai, Senhor. Vai, Senhor. A gente vê quanto a gente é materialista. Nós somos materialistas, somos egoístas. Nós até fazemos uma feiçãozinha, mas eu sempre dou o meu menor. Eu sempre dou o menos. Isso é materialista. E nós damos desculpa: não posso, por isso e por isso e por isso e por isso. Jesus deu o exemplo que esses trocaram. E Jesus diz na sua palavra: Ele não veio para os doentes, Ele veio Ele não veio para os ricos, Ele veio para os doentes, os pobres, os coxos, os cegos. Quantas vezes nós fizemos o papel desse homem? Quantas vezes nós vivemos o papel desse homem? O Senhor nos convida: vem para o banquete, dá o que tu tem, vem, traga, venha. Não posso. Não é pecado ser próspero.
Mas é pecado ser materialista. Nós viemos sem nada e vamos voltar sem nada. Olha o que vivia a igreja primitiva. Exemplo daqueles primeiros cristãos, que o que era deles, eles repartiam, eles compartilhavam. E diz a Bíblia que eles não tinham falta de nada. Gente, pergunta para você, depois que você se tornou dizimista, faltou alguma coisa? Nunca vai faltar nada. Nunca falta nada. Deus vai te dar em dobro. Eu preciso fazer a minha escolha. Ninguém é obrigado, mas eu escolho estar no banquete ou me excluir do banquete. Amém? Então o primeiro convidado, ele era o quê? Era o quê? Materialista. O segundo convidado, ele tinha um sítio, né? Ele comprou um sítio. Pô, eu já tenho 10, mas eu comprei mais um. Mas o segundo convidado para essa festa, ele tinha comprado 5 juntas de boi. Pô, uma só não servia. Você conhece a lei do esganado? Tem gente que é tão esganada. É que nem o povo de Israel. Quando caiu o maná do deserto, o Senhor disse para eles assim, ó, pega amanhã de manhã só o que vai usar e comer. Muitos pegaram a mais. O que aconteceu? Apodreceu. Você já viu alguém próspero? Próspero mesmo, mas não é feliz? Quantos? Pessoas que são prósperas, mas não são felizes. Não dormem à noite. O segundo convidado é uma pessoa considerada compulsiva. Não chegava a uma junta só, ele comprou 5. Sabe aquele que tem, eu tenho 5 ternos, eu tenho 5 calças, uma de cada cor, mas o meu irmão está precisando, está com a calça rasgada, mas eu tenho minhas 5, e eu não vou dividir. Esse segundo convidado representa ser um compulsivo. Conhece aquele que tem que comprar, compra. Existe muitos tipos de compulsividade. Compulsividade de bolsa. Digam aí, qual é a outra compulsividade que você conhece? Digam aí. Calçado. Eu tenho sapato lá em casa que Deus livre, está até mofando. Esmalte. Até comida. Crédito. Minha carteira é fofada de cartão de crédito. E aí vai distribuindo, compra nesse. A dívida chega, qual é o primeiro que eu vou pagar? Nós somos um povo compulsivo. Quantos de nós temos um celular bom para o seu uso, mas eu passo lá na loja da Samsung ou da Claro, eu vejo um celular bonito, o que eu vou fazer? Para quem eu vou largar esse aqui e para comprar aquele novo? Muitos fazem assim, minha esposa fica com esse aqui que está bom, legal ainda, e eu vou comprar outro. A esposa fica com o resto, até dentro de casa a gente faz isso. Ou se não, dá para o filho, olha, minha filha, meu filho, usa esse aqui.
Tá, Débora, tu usa esse aqui, tá muito bom para ti. Mas o papai comprou um novinho em folha. Quantos de nós somos compulsivos? E por causa da compulsividade, nós deixamos de estar no banquete que o Senhor prepara para nós. Quantas vezes nós trocamos o culto, trocamos um evento por qualquer coisa, por qualquer coisa, qualquer festinha. Quantos de nós trocamos a estar na igreja, estar num momento gostoso, num momento tremendo da presença de Deus, mas eu troco muitas vezes até pelo meu cansaço. Olha o que diz a palavra de Deus. Os obsessivos por trabalho, obsessivo por ganhar mais. Quantas pessoas têm compulsividade em ganhar mais? Eu quero mais, mais. E eu vou dizer para vocês, eu trabalhava na GKN. E um dia, quando começaram a fábrica de Gravataí, a General Motors de Gravataí começou a produzir o Celta. Isso por volta do 2001. E a Albrus fazia toda a suspensão para a General Motors, para a GM. E nós, funcionários que trabalhávamos nos tornos, nas freezers, nós éramos convidados a trabalhar todo domingo. Os 4 domingos no mês. E dia de semana fazer 2 horas. Nós largávamos às 3 horas normal. Nós íamos até 5. Vou te dizer que o nosso salário triplicava. Agora a pergunta, o que eu ganhei com o triplo de salário que eu ganhei por 6 anos? Mudou a minha vida? Não mudou nada. Um dia eu estava almoçando, eu peguei minha bandeja e servi. Quando eu sentei na mesa para orar, Senhor, consagra esses alimentos. O Senhor foi bem enfático e dizer: ora por esse alimento não fazer mal para ti, porque aqui nessa bandeja está o teu Deus. E aí eu pensei, por que isso? E aí eu me lembrei que aquele dia era a nossa ceia que estava acontecendo na parte da manhã na igreja. E eu estava trocando a estar no banquete com o Senhor, para estar trabalhando, para aumentar o meu salário. Olha como nós somos obsessivos, obstinados para ganhar mais, para ter mais, para conquistar mais. Quanta ganância! E depois, eu venho de uma família muito gananciosa. E sabe quando o meu avô morreu? Toda aquela fazenda lá, todos aqueles animais que tinham, foi tudo consumido por advogados. Ele teve 70 anos para conquistar tudo que ele conquistou. Fez uma mega fortuna. Mas os advogados comeram tudo, porque o que ficou para os filhos foi só briga, só desentendimento, facções, intrigas. A gente pode conquistar tudo, mas um dia, pensa, vai tudo ficar. E ainda vamos trazer, talvez para a nossa descendência, confusão, briga, intriga e tantas coisas, da divisão de tudo aquilo que a gente ganhou. Não é sério isso? É muito sério isso. Então isso chama-se compulsividade. Filipenses capítulo 4, Filipenses 4, 6 a 7, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Tem alguém que
Já sofreu de ansiedade? É ruim, né? A gente acorda ansioso e vai dormir ansioso. E muitas vezes isso não deixa dormir. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graça sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo. Não adianta adquirir, construir montões. Muitos não vão saber administrar, porque a Bíblia diz: quanto mais é dado, mais será cobrado. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E a Bíblia ainda vai dizer: olha as flores, os lírios dos campos, os pássaros, eles não trabalham, eles não produzem nada, mas tudo Deus lhe dá para viver. Se reproduzem e têm os melhores cânticos. Coisa linda. Sabe, quanto a gente é compulsivo. Somos seres obstinados por mais. É ganância em cima de ganância. E chega no final da vida, fica tudo ali, ainda para trazer confusões. Quantos de nós vivemos isso? Construímos coisas. Quantas pessoas a gente conhece, trabalhou a vida inteira, construiu um patrimônio. Quando chega o tempo dele desfrutar, ele morre. Quando chega o tempo dele desfrutar, aparece uma doença, aparece um câncer, aparece um problema, uma situação. Eu costumo dizer que as pessoas, elas correm, gastam a saúde para conquistar fortunas, mas no final da vida elas gastam todo o dinheiro para ter saúde. Gente, como esse texto fala conosco, como a palavra de Deus nos ensina a nós sermos simples, não perder os banquetes de Deus, não perder as oportunidades que Deus tem nos dado. Oportunidade de estarmos na igreja, oportunidade de estarmos nos cultos, oportunidade de estarmos aonde o Senhor está servindo o banquete. Mas a gente perde, e por muitas vezes por coisas banais. Mateus 6, 25, do 25 ao 34, eu fiz aqui uma alusão, que Jesus ensina os seus discípulos a não se preocuparem com os que comerão ou vestirem, e sim a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Pergunto para mim e para você: nós temos buscado o reino de Deus em primeiro lugar? 1 Pedro capítulo 5, verso 7. 1 Pedro 5, verso 7. Lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Queridos, e aqui eu vejo, porque é Pedro que está dizendo, e Pedro, quando ele está falando na sua carta, ele está falando num momento, num tempo de perseguição, onde as pessoas tinham deixado as suas casas, onde as pessoas tinham deixado mulher, filho, e tinham saído sem levar nada, ou só a roupa do corpo. Era perseguição em Jerusalém, e eles tinham saído não levado nada. Imagina,
saindo para outras nações, fugindo da morte, fugindo com seus filhos nos braços, com a sua esposa, para não morrerem. E aí Pedro diz: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Quantos de nós sofremos uma ansiedade e nós temos tudo? Hoje ninguém te aperta. Nós não temos falta de nada praticamente hoje. Você tem falta de alguma coisa? Tem. Nós não temos falta de nada. Talvez a gente vive uma vida humilde, uma vida simples, mas você pode deitar na sua cama, reclinar a tua cabeça sobre o travesseiro e dormir. Porque amanhã Deus proverá. E Ele provê. Ele provê. A gente passa momentos enigmáticos. Nós passamos momentos difíceis sem saber como. E agora, Deus, quando você abre quando você vê, uma porta se abre. Quando você vê, a provisão de Deus está ali. Como é gostoso viver isso. Eu costumo pensar, a gente vive num talar assim. E amanhã? E amanhã? Quem trabalha por conta sabe, e agora? Está chovendo. Será que vai ter, Claudemir, vai ter trabalho para fazer? É depender de Deus. É depender de Deus. Será que vai ter trabalho amanhã? Será que alguém vai ligar? Olha, eu quero fazer um orçamento. Nem numa empresa a gente não sabe. Se não vai chegar segunda-feira lá amanhã de manhã, se eu passa no RH. Passa lá no RH. Ué, vamos dar aumento? Sim, aumento de perna. Não é? Ninguém de nós está seguro. Nenhum de nós está seguro. Nada levamos dessa vida, a não ser o que passamos, que buscamos em Cristo. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Querido, a coisa é com esforço. As coisas são com esforço. É um trabalho para ganhar o dinheiro, não é? É um trabalho para vir o salário do mês, não é? É um trabalho. Como você gostaria de ganhar o seu salário no final do mês? Ficar deitado numa rede e dizer: eu me chamo trabalho. Quantos gostariam de dizer isso? Eu gostaria de dizer: eu me chamo trabalho. Mas não é assim. Depois que Adão pecou e Eva, o que Deus diz? Do suor do teu rosto comerás. Do suor do teu rosto. Trabalhar dignifica o homem. Apesar que muitos não gostam de trabalhar, né? Mas o trabalho dignifica o homem. O terceiro convidado, ele havia casado, gente. Oh, que coisa bem boa. Eu e a minha esposa casamos no sábado. E a empresa GKN fez o que? Era a Albros Spicer. Ainda era parte brasileira e parte americana. E aí eu fui no RH, não, era o departamento pessoal, não era RH ainda. Era muito antigo aquele tempo. E disse: olha, eu vou casar. Aí o rapaz que era o líder, e eu com isso.
Tá, mas eu quero ganhar uma folga. Para que tu quer folga, rapaz? Tu vai casar, agora tu tem que trabalhar noite e dia. Aí então interessante que ele disse, mas falando a sério, ele disse, vou te dar sexta, sábado e o teu domingo, que é o descanso remunerado. Porque tu vai folgar na sexta e no sábado, o teu domingo não vai ser descontado. O que aconteceu? Folguei no sábado, foi uma trabalheira, na sexta, no sábado aquela correria para casar, no domingo lá para arrumar a casa, depois de tudo a bagunça, segunda, 6 horas da manhã, batendo cartão. Imagina, meio troco das pernas lá, mas trabalhando. Esse homem, esse convidado disse, me casei, eu não posso ir. O que nós conseguimos entender disso? O terceiro convidado são os idólatras da família. Você sabia que a gente pode ser idólatra da família? Você sabia que a gente pode idolatrar a família? Pô, pastor, mas aí o senhor pegou forte. Eu amo a minha família. Quem ama a família? Eu amo a minha família. Você ama? Claro que ama. Algumas mães, ou quase todas as mães, dizem, pô, quer ver uma leoa, mexe com meus filhos. Mas a gente pode ser idólatra da família. Idolatrar os filhos, idolatrar o esposo, idolatrar a esposa, idolatrar muitas coisas. Mateus capítulo 10, 37 diz, olha o que diz em Mateus capítulo 7, verso 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho e a filha mais do que a mim, não é digno de mim. O que isso quer dizer? Eu amo a minha família, sim, mas você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Quantas vezes nós trocamos Jesus pela família? Quantas vezes nós trocamos a família por Jesus, o Jesus pela família? Quantas vezes nós trocamos, invertemos isso? Mateus capítulo 19, 29. Mateus 19, 29. Jesus diz que quem deixar o lar, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos ou propriedades para segui-lo, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Lá em casa, nós temos 2 filhas e 5 netos. Ninguém vai lá no domingo para ficar até as 4 da tarde. Nosso costume e hábito. 4 horas da tarde, encerra tudo. Vou me preparar para ir para o culto. Mas é porque eu sou pastor? Não. Desde quando nós nos convertemos. Tinha o irmão Vanderlei, que ele ia visitar logo na sexta-feira, que nós tínhamos culto às 8 horas, ele, olha, eu estou terminando a minha rota aqui, eu vou passar aí para a gente conversar. Não, vem outro dia. Mas eu tenho uma coisa importante para te dizer, diga no sábado. E o mais importante, a gente acabou perdendo família. Porque a gente diz, está na hora de tu ir embora. Eu preciso ir para a igreja. Pô, vai me trocar eu pela igreja? Não. Meu Jesus em primeiro lugar. Nós precisamos viver isso. A gente troca amizade, muitas vezes,
Muitos dizem, mas o que vão dizer se eu dizer para ele ir embora? O que vão dizer? Quantas vezes a gente desonra a Deus? Trocamos o culto por qualquer coisa. Josué 24:15 diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é a nossa prioridade. Josué 24:15 diz, esse versículo de Josué é frequentemente citado como exemplo e uma decisão pessoal, familiar, a servir a Deus. O nosso foco é na fé. A passagem enfatiza que a escolha de servir a Deus deve ser uma decisão consciente e intencional, tanto individual quanto como família. Coisa interessante, né? Nós precisamos idolatrar, adorar só Jesus. Quanto nós trocamos muitas coisas, trocamos as nossas festinhas, muitas vezes, pelo culto. Trocamos as nossas festinhas, ou trocamos o culto pelas nossas festinhas, pelos nossos entretenimentos, pelas nossas visitas, nossas saídas. Hoje eu não vou. E se Deus quisesse falar conosco naquele dia, como é que eu fico? Se é aquele dia, pastor, Deus fala no outro. Nos tornamos Deus nosso empregado. Senhor, hoje eu não estou. Vem no outro dia falar comigo, certo? Eu estou te dando uma ordem. Mas nós vamos ver que esses 3 convidados, o que aquele homem fez? Isolou eles. Nem o idólatra da família, nem os compulsivos, nem os materialistas puderam mais participar. Mas quem o Senhor traz? Um 4º grupo de pessoas, que eram os pobres, os aleijados, cegos e coxos. Esses são aqueles. E é tão interessante, quem são esses? Quem são os que obedecem? Os que entregam a sua própria sorte. E são esses que o Senhor prepara o banquete. O Senhor prepara o banquete para aqueles que estão entregues à própria sorte. Senhor, Tu que sabe, eis-me aqui, a hora que o Senhor quiser, aonde tiver a Tua presença, é ali que eu vou estar. Aonde tiver anunciado a Tua palavra, o culto, o louvor, a adoração, é ali que eu quero estar. É ali que eu pretendo estar. Eu largo tudo. Por quê? Por que esse homem mandou chamar os pobres, aleijados, cegos e coxos? Que eles não tinham nada, não poderiam ser materialistas, eles não tinham nada. Agora eu pergunto para você: você tem alguma coisa? Alguma coisa de sua propriedade? É ou não é? Você tem alguma coisa? Eu tenho alguma coisa? Não, nem os filhos são meus, nem a esposa é minha, nem a casa é minha, nem o meu dinheiro é meu, nada é meu, nem a igreja, nada é nosso. Chega qualquer hora e você cai, está morto e pronto, terminou. Mas nós vivemos apegado a isso. O Senhor preparou um banquete para nós. Eu sou um pobre. Você é pobre? Não está falando em pobreza de dinheiro, porque aqui estão os milionários. Amém? Aqui estão os milionários. Cadê os milionários aí? Dá um glória a Deus assim, forte. Aqui estão os milionários, porque você tem Jesus. Eu sou pobre sim, mas eu sou milionário em Cristo Jesus. Quem está?
Estão aqui os aleijados. Você é aleijado? Eu sou um aleijado. Que legal que ninguém diz, pô, eu estou tudo inteiro, não sou aleijado. Claro que somos aleijados. Se não fosse Jesus nos levantar, nós andávamos, não sei como, mas foi Ele que nos consertou. Estão aqui os cegos. Quantos aqui, antes de Cristo, se consideravam cego, e hoje você entende que você era cego? Não conhecia nada de Deus. Ainda tocava pedra. Nós éramos cegos, e hoje as escamas caíram. E eu entendo, eu conheço Deus, porque Ele é real. Nós éramos coxos, não sabíamos nem o caminho que andava e nem andava. Nós era que nem caranguejo. Nós, em vez de andar para frente, nós andávamos para trás. E por isso que a nossa vida era como era. Agora não queira hoje você ser o convidado do banquete e andar na contramão. Ninguém engana Deus. Ninguém engana. Deus está te olhando. Deus está te vendo. Deus está te vendo. Eu não posso esconder nada de Deus. Eu posso esconder de todo mundo. Eu posso esconder da minha esposa, posso esconder do meu pastor, eu posso esconder das pessoas, dos irmãos da igreja, mas de Deus eu não escondo nada. Esse quarto grupo é aqueles que eram entregues à sorte, que nem nós. Nós não estamos entregues à sorte hoje? Nós temos certeza na saúde hoje do Brasil? Tem? Nós temos certeza da segurança hoje no Brasil, no mundo? Nós temos certeza de uma política social a favor das famílias, das pessoas? Nós estamos à mercê. O único que pode te ajudar e que tem te ajudado é Jesus Cristo de Nazaré. Nem o bebê born pode te ajudar. Nada poderá te defender a não ser Jesus. Ele te convida nessa noite para o banquete. Hoje você veio, você aceitou o convite. Talvez você teve uma resistência. Não, hoje não. Hoje está frio, eu não vou ir. Mas alguém te disse, o Espírito Santo, vai hoje sim, porque hoje vai ser especial. Vai sim. Isaías 55, 1-3 diz: alguém tem sede? Tem? Alguém está com sede? Quem está com sede aí? Ô Alex, dá um copo d'água para isso. Você está com fome de Deus? Está com sede de Deus? A mesa, o banquete está posto. É seu. E você veio, você aceitou. Você veio para o banquete porque o Espírito Santo te trouxe. Alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro, venha, beba vinho e leite, tudo de graça. Por que gastais seu dinheiro em comida que não te fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouça-me, e vocês comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim com ouvidos bem abertos, escutem e escutarão e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, amor que fielmente prometi a Davi. Venham e sejam alimentados em nome de Jesus. Você quer se alimentar? Fique de pé em nome de Jesus. Hoje é o banquete do Senhor. Hoje é o banquete do Senhor para as nossas vidas.
Feche os teus olhos. Feche os teus olhos e diga ao Senhor: me alimenta, Deus. Quero sentar na tua mesa, Pai. Quero sentar na tua mesa, Pai. Eu sei que o Senhor tem um alimento verdadeiro para mim. Eu não quero ser mais materialista. Eu não quero ser mais compulsivo. Eu não quero mais ser idólatra. Mas eu quero viver como esses pobres participaram da tua mesa. Eu quero ser como esses aleijados que tiveram a oportunidade, os cegos e os coxos, de sentar à tua mesa e se alimentar da verdadeira mesa do Senhor. Aleluia, Pai. Oh Deus, Senhor, Tu conheces o coração de cada um, Senhor. O Senhor sabe o que cada um precisa. Eu quero te convidar, eu não vou orar por você, mas se você quiser sair do seu lugar e vir ao altar, dobrar o teu joelho e se colocar na presença do Pai, do Senhor, o dono do banquete, nessa noite, saia, venha. É um convite que o Senhor te faz, te alimentar do altar de Deus, do altar do Senhor. Se você quiser, saia do seu lugar, vem ao altar.